Espiritismo sem mistério. Tarde. Estamos dando início a mais um programa Espiritismo sem Mistério, através da TV Mundo Maior. Eu sou Bárbara Machado, agradecendo a oportunidade, a FEAL, as Casas André Luiz, a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova de Comunicação, por estar aqui nessa tarde tão agradável, ouvindo e falando sobre o Cristo. Junte-se a nós, vem estudar com a gente, mande a sua mensagem, mande o seu WhatsApp pelo telefone 011 99643 3827 ou pelo telefone 011 2457 7000. Você também pode nos achar através do site da tvmundomaior.com.br, no canal do YouTube RBN/TVMM. O programa também fica gravado, se você quiser escutar de novo aquela palavra que mexeu com seu coração, ou passar para um amigo, você escutou alguma coisa que aquele amigo está precisando, então você pode rever o programa. Aos queridos sócios, boa tarde, obrigado por estar conosco. Você que ainda não é sócio, você pode se juntar e ser mais um tijolinho nesse trabalho lindo. Você pode acessar o site amigosdaboanova.com.br e se associar. Vem fazer parte desse trabalho de amor. Hoje damos continuidade ao capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nossa querida, amada irmã Eliana, hoje falará para nós o item 6 e 7. Não acrediteis em todos os espíritos. Irmã Eliana, boa tarde, muito bem-vinda. Traga para nós, aqueça os nossos corações com essas palavras. Espiritismo sem mistério, Esmese. É uma felicidade sempre. Abrimos com esta palavra porque nós estamos buscando ser este ser feliz e em estado de felicidade continuamente. É a nossa busca maior, é a nossa busca mais sensível, a nossa busca mais, vamos dizer, essencial. Aliás, está em O Livro dos Espíritos que nós viemos para ser felizes, todos nós, e encontrarmos aqueles que nos ajudarão a ser felizes. Os nossos companheiros de jornada, as nossas companheiras, para aqueles que estão em busca da felicidade. Porque o amor nos é dado para que possamos ajudar-nos uns aos outros na grande caminhada evolutiva, em um planeta específico de prova e expiações. Então, encontramos amigos que nos sustentam, que nos erguem, que nos corrigem, que nos amam. Quem ama, corrige. Essa correção não é a correção arbitrária, autoritária, é a correção por amor, é tão bonita ela. E quando você está em estado de amor, você encontra o Espírito em verdade e vida. É só esse estado que nos faz alcançar essa grandeza. João, na sua primeira epístola, nos adverte. Kardec abre o item 6 e segue pelo item 7, trazendo esta anunciação. Provai se os espíritos são de Deus. Ai, provai, provai. Sabe, provar é como um petisco, é como provar um suco, um alimento. Você precisa degustar. É um processo provar. Você sentir o sabor e ver o efeito, às vezes até é saboroso, mas te pesa no estômago, você diz, isso é gostoso, mas não é muito bom para mim, não me faz bem. Enfim, é uma diversidade de experiências, das mais diferentes e singulares para cada ser.
Boa tarde, assim, com bastante carinho, nosso carinho para você. E sabemos que recebemos da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, desse fã-clube, desse amigo sócio Boa Nova, de todos vocês, o carinho de vocês. Porque com uma rede de comunicação como essa, só pode sobreviver se houver amor dentro dela e a gente encontra esse amor, a gente vê esse amor, a gente vive esse amor. E o amor é o antídoto do desamor, é o antídoto da dor, é o antídoto da morte, vamos dizer, espiritual, moral. Ele evita a nossa decadência. É muito triste decair, cair. Decair é porque nós estávamos em um lugar em que ainda não estávamos apropriados a ele. E é isto que nós vamos aprender hoje, olhando para essa grande verdade. É importante, verdade tem a ver, porque utilizamos a palavra para hoje, trouxemos como um presente para a sua reflexão, sabe o capítulo 3 do Livro dos Médiuns, o método? Quão importante aquele capítulo e aquela abertura também de Allan Kardec no Livro dos Médiuns. É lindo, antes que vos o torneis espírita, né? Que o método ele é escrito para aquele que deseja levar a comunicação espiritual e convencer as pessoas de que existem os espíritos, a pluralidade da vida, os princípios eternos. É muito importante entendermos isto dentro do Ide e Pregai, dentro de uma emissora de comunicação cristã, com o objetivo de fazer essa transfusão até o seu coração desse sangue espiritual que foi derramado lá na cruz há mais de 2000 anos. Nós acabamos de sair do carnaval, entramos no período de cinzas, entramos no período agora da paixão do Cristo, dos últimos acontecimentos, dos eventos mais importantes, até chegarmos na Páscoa. Então, nós teremos nossos encontros para o nosso renascimento. É um período muito bonito de estudar. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Então, nós queremos provar a você que, antes de tornar espírita, cuidar de torná-lo espiritualista, ou seja, crer que você tem uma alma, que ela é eterna, crer em um Deus todo-poderoso, todo poder, toda ciência, toda beleza, crer ou saber, ou sentir, não é o crer só de crer, porque eu creio, porque muitos dizem eu creio, mas não creem, é sentir mesmo a presença indelével de Deus à sua volta, como um sopro, uma brisa, um perfume que passa, enfim, as coisas vão acontecendo. Então, Kardec abre, achei tão bonito isso, porque chama Não Acrediteis em Todos os Espíritos. Ele deu o título para esse item 6 e 7, o título da palavra de João na primeira epístola, no capítulo 4. Não, meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. João, primeira epístola 4:1. E ele vai falar então dos fenômenos espíritas, que não é porque é fenômeno que ele é verdadeiro. Então nós teremos que trabalhar com o conceito do verdadeiro e do falso. Sabe a falsa joia? É muito difícil, só um bom ourives pode separar a verdadeira joia da falsa joia. Quem ama vidros pensando amar diamantes, vidros ama. Então não ama. Ele pensou que ama, porque ele julgou que eram diamantes, não vidros, mas eram vidros. E se ele amou diamantes no lugar de vidros, porque ali havia vidros, não diamantes, ele cobriu o vidro de diamantes. Então, é falso. Olha aí a falsa profecia. Olha o falso profeta. Olha como nós, no nosso cotidiano, podemos nos tornar este falso profeta sem nem perceber que estamos sendo falsos, porque nós estamos atribuindo qualidades que não existem naquele ser. Nós estamos dando àquele ser atributos que não correspondem à sua verdade mais intensa, à sua verdade mais eh, real. Quão importante tudo isto! Não é porque estou na doutrina, não é porque eu entrei numa igreja, seja de qualquer culto de teor evangélico, ou de teor católico, ou de teor budista, hinduísta, enfim, todas as formas de adorar a Deus, que eu
Estou salvo de mim mesmo e aí e dos meus reinos sombrios e das minhas imperfeições e do que chamamos de pecado? Sempre repetimos esta palavra para guardar e gravar no seu coração. É com muito carinho que a gente faz isso. Pecado em aramaico é separação. Sabiam disso? Quando eu me separo do outro, julgando-me melhor que o outro. Falso profeta. Não existe ninguém melhor que ninguém. Existem pessoas que muitas vezes desenvolveram aptidões naquela direção, nesse momento reencarnatório. Mas não tem outros que o outro tem. Enfim, se você fizer cientificamente o cômputo das virtudes, dos defeitos, somos equiparados, estamos em um mundo de expiação e provas. Tem uma categoria, nós vamos ler ainda dentro desse capítulo, no Livro dos Espíritos, que ele mostra toda a construção dos níveis dos espíritos encarnados aqui, nesta nossa pátria linda, azul, terra. Veja, Deus não nos condenou a um fogo eterno, a um lugar sem saída, ele nos pôs no paraíso. É tão bonito. A terra é um Éden que nós precisamos voltar a cuidar. É encantador viver, existir. Isso não quer dizer que nossas imperfeições não vão aparecer. E elas estão justamente nisto, valorizar, dar maior valor às coisas do que elas realmente têm. E pesar, quantificar. O estágio da quantificação humana é perigoso. É tudo quantidade ou qualidade. A qualidade é uma outra forma de manifestar a quantidade. A quantidade também manifesta as qualidades, elas são muito semelhantes. Sair do julgamento, você sai da quantidade e da qualidade. Você entra na misericórdia. Misericórdia é uma palavra linda, linda, a gente estudou bastante ela aqui, mas sempre estamos lembrando dela para trazer para você com muito carinho. Capítulo 21, itens 6, 7, é um só item. A gente ia entrar no 8 também, que é muito lindo, mas vamos deixar para a semana que vem, porque na semana que vem, na próxima quinzena, Instruções dos Espíritos começam. Aí nós temos Luiz, em Bordeaux, que vai falar dos falsos profetas. Aí temos Erasto, grande Erasto, que foi tutelar do próprio Allan Kardec, e acompanhou Paulo, né? A gente já comentou no começo, ou no outro capítulo sobre Erasto, a gente pode retomar a memória para você, né? O verdadeiro profeta, ele vem trazer, e os falsos, da erraticidade, mais perigoso ainda, porque eu não estou lá, estou aqui, e posso me deixar enganar. Jeremias, que fala, sonhei, sonhei, a grande passagem de Jeremias, mas muito lindo, que é comentada pelo Luiz, Espírito protetor de Allan Kardec. É muito importante essa passagem de Luís, alguns chamam de São Luís, né? Que quero tratar convosco, Deus falando, diz, é a visão do seu coração que os faz falar. Sonhei, sonhei. Bom, enfim, queridos, é um lindo capítulo e ele todo precisa ser visto também com este olhar muito importante isto. Ele também precisa ser visto não só como lá fora, como o que eu vou encontrar lá fora, mas aprender os conceitos hoje trazidos por Allan Kardec para nós e aplicá-los a nós mesmos. Amo vidros ou falseio os vidros de diamantes para poder amá-los, para amar? E quando descubro que são vidros, desamo. Então, Padre Vieira, que foi esse grande comentador das passagens de Jesus, disse: nunca amei, porque aquele ser não era diamante, era vidro. Jesus amou vidros, sabendo que era vidros. Por isso amou Judas, e foi o único dos apóstolos que, segundo os seus estudos, lhe apontam que Jesus chamou de meu amigo, porque ele sabia o que Judas ia fazer. Jesus não se guiava pelas boas ou más ações dos homens à sua volta. Ele se guiava pelo amor que ele sentia pelas pessoas. Ele estava acima. Ele não chegava no julgamento. Ele se encontrava e se encantava com a espécie humana.
Ele tinha a percepção que viveria pouco ou longamente. Tem alguns estudos mostrando que talvez aquela descrição de Jesus de cabelos brancos, né, pode significar também uma velhice, né? Ou aquele loiro tão branco que será que existia? Mas isso é uma outra longa conversa. Qualquer dia a gente tem também essa longa conversa, é muito bonita ela, sobre de onde vem Jesus, né? Então vamos lá, os falsos profetas. Eu vou pedir então, aqui já passou alguns minutos bem bonitos entre nós, bem-vindos. Prepare-se então para a leitura dos fenômenos espíritas, que vai ser lido aqui no o primeiro parágrafo pela nossa querida Bárbara, convidada especial de hoje, lá do Espírito Santo. Vamos ouvi-la com carinho e a leitura e prestar atenção nesta leitura com muito carinho. Esse carinho que nos eleva, né, de nós mesmos e nos coloca em meio a uma proximidade, né, nos coloca em verdade em uma proximidade muito linda com tudo e todas as coisas. Até já. Irmã, vamos antes repetir os telefones para as pessoas entrarem em contato, mandar o seu recadinho, tá bem juntinho da gente. Então, pelo WhatsApp é o 011 99 643 3827, 011 2457 7000. O canal do YouTube, RBN/TV MM. Marque o sininho, porque quando a programação entrar, você vai receber a comunicação que o programa começou. Junte-se a nós, se inscreva no canal e compartilhe, divulgue nas suas redes sociais, que também é uma maneira de divulgar, de compartilhar e fazer parte desse trabalho. Então, vamos dar seguimento lendo o item 7. Não acrediteis em todos os espíritos. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e falsos profetas, como alguns se permitem dizer, vêm ao contrário, dar-lhes um golpe fatal. Não peçam ao espiritismo milagres, nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Como a física, a química, a astronomia e a geografia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto as outras leis científicas, são também leis da natureza. Ao dar a explicação de um certo número de fenômenos incompreendidos até o presente momento, ele destrói o que restava ainda do domínio do fantástico. Olha que importante isso. Quem, portanto, se sentisse tentado a explorar os fenômenos em proveito próprio, se fazendo passar por Messias de Deus, não poderá permanecer por muito tempo abusando da credulidade alheia, e será em pouco tempo desmascarado. Aliás, assim como foi dito, os fenômenos por si só não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. É aqui que se encontra um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, ao perscrutar a causa de certos fenômenos. Ela retira o véu que cobre muitos mistérios, uma frase que sempre é repetida e conhecida por nós, né? A retirada do véu cobrindo os mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. A verdade é como o sol, ela dissipa os mais espessos nevoeiros. Irmã Eliana, por que os fenômenos espíritas vêm dar o último golpe aos falsos profetas? São lindas linhas.
linhas que devem ser vistas, revistas por nós, enunciados que vêm vindo um atrás do outro. Nós lembramos no começo da fala que a gente olhou um pouco o capítulo 3 de O Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns é justamente o caminho da intercessão, ou seja, da interação também com o mundo maior. Através do Livro dos Médiuns, eu apreendo todo esse vasto mundo das comunicações espirituais e posso me preparar para separar a verdade da impostura, para compreender e tocar com os meus sentidos o falso e o verdadeiro, e amar vidros como sendo vidros, e admirar o diamante, e amá-los também como diamantes realmente, mas não dar a cada um valores que se excluem, porque ao cobrir o vidro de diamante, eu acabei de me separar do vidro. Quando eu escondo de mim mesmo, que é o outro ser, ou escondo do outro o que eu sou, eu deixo de dar o meu próprio ser para amar. Em verdade, eu também perco aí o verdadeiro amar. Serei descoberto. E nós sabemos que os corações não amam como Cristo amava, vidros, sendo vidros. Lembro sempre da carta de Pestalozzi, quando passam por essas questões, dentro e várias vezes durante o Evangelho, nós estamos com estas questões na pauta dos nossos estudos. Ele escreveu a sua querida amada, pedindo-a em casamento, descrevendo não as suas virtudes, ou não fazendo de si alguém que era um diamante. Ele faz uma carta singela, pequena, dizendo que sentia por ela um sentimento forte a ponto de pedi-la em casamento, mas que a avisava que ele tinha alguns defeitos que ele sabia que podia superar, outros que seriam mais difíceis de serem superados, mas que com a ajuda dela ele poderia superá-los. Mas havia alguns que ele sentia que ele jamais poderia vencê-los. E se ela concordasse em conviver com ele, com esses que seriam insuperáveis, que ela desse o seu sim. E ele assina a carta, termina com uma frase afetiva e assina Pestalozzi, né, Henri? Ela ficou encantada com aquela clareza de amor descrito em poucas linhas. Ela se casou com vidros, sabendo que era vidros. Ela amou aquele que era, naquilo que era. É lindo. Veja a coragem pestalozziana. Foi este ser que colocou em Kardec este princípio tão maravilhoso da verdade. Porque eu preciso separar a verdade da impostura. E o conhecimento da verdade, ele se dá nessa capacidade de localizar quem somos. E conhecer o nosso próximo e saber que todos são. Não sou só eu. Temos defeitos superáveis, temos defeitos que com a ajuda do próximo eu supero, e temos alguns que lidaremos com ele por até algumas vidas para superar. A caminhada de superação de nós mesmos para a plenitude das virtudes, a caminhada é longa. E por isso devemos nos conviver e estarmos juntos, com amor e carinho e respeito de uns pelos outros, fazendo o máximo que pudermos para ajudar. Então, Bá, a sua pergunta, né? Como posso, né, localizar? Aí você pergunta com bastante carinho para nós, né? Como revelar esta lei? Então, sim, Bá, essa lei vem revelada pelo sentir, pelo sentimento. Não há nenhuma fórmula que possa fazer com que você diz, ele está em verdade ou ele não está em verdade. É o relacionamento humano que vai fazê-la perceber onde você mesma está. O importante não é onde o outro está. O importante é onde eu estou. E nós sabemos onde estamos. Nós enganamos a nós mesmos
com imagens que não são reais, mas que não se suportam por muito tempo. Por isso, angústias, por isso, dissabores, por isso, nervosias. Eu estou convivendo com pedaços meus que eu não quero, que eu quero excluir de mim. Então, eles me atormentam, eles se transformam em nossos demônios interiores. E com isto, com a lei de atração, eu vou atrair em torno de mim espíritos também com as mesmas qualidades de insatisfação, de dor íntima, sabe, de menos-valia ou desvalia de nós mesmos, a níveis que chega até o suicídio, muitas vezes. Mas tudo está aqui, dentro de nós, nessas linhas maravilhosas. Então, nós tipo, trazemos uma palavra, descobrimos estudando para o encontro de hoje, uma palavra que chamamos de o ar. Sim, o ar que eu respiro. Quando eu respiro, Jesus entra pelas minhas narinas. O Cristo está no ar, dizia Chico Xavier. A gente fala no programa Caminhando com Jesus, fala aqui de novo no SMESE, e falamos na sexta-feira na live. Acho tão genial isto. Claro que ele está espalhado em todas as coisas, Deus está em todas as coisas. Então, quando eu inspiro, eu estou inspirando partículas divinas, isso me diviniza. Eu preciso parar e não mais me perder em longos devaneios na TV, na mídia, sabe? Que nos traz, às vezes, horas em que não estamos lendo páginas maravilhosas, não estamos crescendo, não estamos aprendendo, não estamos retificando a nós mesmos, né? Então, chamamos o ar. O ar, observar, averiguar e, o terceiro, ver o resultado. Isso aqui nós tiramos do método, o método, capítulo 3 do livro dos médiuns. Então, a observação de si mesmo, observar, o olhar observador. Tem até nas terapias alternativas o eu observador. Nós estamos mergulhados em um tumulto que não nos deixa e não nos permite observar, averiguar o que eu observei, que é ver, averiguar, ver e igualar as coisas, não é? Aqui tem a base da palavra igual, da lei de igualdade, também ver nos outros. Ao ver nos outros, ver se não está em si. Então, estamos estudando os falsos profetas da Bíblia, da igreja, mas e a minha falsa profecia e o meu falso profeta interior? Onde ele anda? Como ele anda? Será que já olhei para ele? Nosso convite para você é isso, é olhar para ele, porque ele está aí. Se você não o viu ainda, ele está dormindo. Dormindo não, guiando-te e até dominando-te muitas vezes e fazendo com que você tenha atitudes, porque você vai somar todos esses sentimentos inferiores com outros sentimentos inferiores. Então, o autoconhecimento é importantíssimo, Bárbara, nessa sua questão e nessa sua grande pergunta. O tempo vai passando e são tantas coisas que gostaríamos de falar, tem tanto para lhe falar. É verdade, a gente tem muito para falar, a gente ama falar, sabe? Porque são anos de dedicação, assim, espontânea, e a gente vai juntando coisas que até são de outras vidas, claro, né? Que não dava tempo só em uma vida. É maravilhoso a gente descobrir esse ser interior dado por Deus a nós, contatá-lo, e através do livro dos médiuns e do contato com a mediunidade, que nós podemos fazer isso com muito carinho e com muito amor. Então, eu quero que você termine a leitura, Bá, porque já estamos quase perto aí dos finalmente, né? Dá tempo de você ler. E algumas questões você disse que tinha feito lá no backstage, quando a gente conversou, você disse que tinha algumas perguntas que você queria fazer. Faça com carinho, né? Aqui eu queria apontar também que a missão se prova pelos efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. É aqui que se encontra um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Observar, está lá no livro dos métodos, tá? Averiguar e ver o resultado, isso é o conhecimento. É o segundo parágrafo, itens 18 e 19.
É bonito aqui, né? É toda uma ciência, uma filosofia, o espiritismo ele fala sobre. E o Livro dos Médiuns é a metodologia, olha, o método. Como eu faço para chegar e de discernir? Nós não estamos estudando isto aqui, aqui nós estamos estudando a, a presença do falso profeta. E para isso eu preciso fazer o meu caminho. Não há uma fórmula para isso. Ao fazer o caminho, eu encontro a verdade. O caminho é pegar o livro, estudar, ler, anotar, viver, ouvir-nos aqui, pesquisar depois em casa, ficar com a questão no coração, não é? Fazer disto a sua palestra, o seu tema, a sua fala para si mesma. É assim que começa o comunicador, é assim que começa a palavra dentro de nós. Preparar-se para levar ao outro questões e soluções que encontramos para nós mesmos, não como teoria, mas como vida. E aí nós temos caminho, verdade e vida. E aí vem a vida. Então, o Espiritismo é toda uma ciência, uma filosofia, anotamos aqui para você. E no item 19 ele fala isso de forma muito bonita. Antes que os torneis, né? O livro é feito para que nós levemos a palavra ao mundo. É a comunicação. Estamos na FIAL, Fundação Espírita André Luiz, com muita alegria e gratidão. Então, antes disto, torna o espiritualista. Ele vai continuar falando, mas leia o item 19, abra o Livro dos Médiuns hoje por curiosidade, pegue o item 18 e 19 e percebam a beleza do item. É muito bonito, é muito especial. O ar, lembra? Eu preciso do ar. O ar é onde estão todas as coisas à minha volta. Nós estamos no ar. Nossa, é lindo pensar nisso tudo, né? Observar, averiguar e o último R, resultados e ver as consequências. É muito lindo. Até já, Bá, com você, a leitura do segundo parágrafo e alguma questão que você queira trazer. Irmã Eliana, quanto ensinamento. Quando você traz, pensando amar diamantes, vidros amei, eu gosto muito dessa passagem, e o quanto que a gente precisa lembrar que o diamante não polido, ele também pode cortar, ele também pode machucar. E depois, quando você nos trouxe a carta de Pestalozzi, hoje vai ficar no meu coração onde eu estou. Onde eu estou. Vamos seguir a leitura, guardando isso, interiorizando. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passaram para a erraticidade e usam nomes venerados para tentar, sobre a máscara com que se cobrem, fazer passar ideias muitas vezes as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua atuação de uma maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou falante. O número destes que, em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se fizeram passar por alguns dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, mãe de Jesus, e mesmo por Deus, é considerável. São João nos adverte contra eles quando diz: meus bem-amados, não credes em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Pois vários falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo nos dá os meios de provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que se pode, principalmente, aplicar esta palavra do Cristo. E aqui eu queria que vocês repetissem, ouvissem essas palavras finais com muita atenção.
Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos e uma má árvore não pode produzir bons frutos. Os espíritos são julgados pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Então, sempre, né, fica a máxima que a obra fala por você, fala pelo que você deixou, o legado que você vai deixar para o mundo. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, ao Backstage, à TV Mundo Maior, à FEAL, às Casas André Luiz, a todos que colocam, fazem acontecer esse programa, agradecendo por estar aqui com vocês, a irmã Eliana. E a minha pergunta, irmã Eliana, fica como reconhecer o verdadeiro profeta. Um beijo no coração, muita luz, gratidão. Bárbara, querida, a gente recebe o seu carinho, o seu beijo no coração. Deus abençoe grandemente a sua participação, que vem crescendo, vem favorecendo aos ouvintes da Rádio Boa Nova, aos que assistem à TV Mundo Maior. É sempre, sim, muita, muita, muita alegria mesmo, esse trabalho, esse caminho entre nós. Que bom Deus nos ilumine, nos guarde, não é? E mantenhamos aqui. A sua pergunta ficou sobre os verdadeiros profetas. Nós vamos estudar, não é? Estude também para que você traga questões. No próximo encontro, nós estudaremos aqui os falsos profetas ainda, porque o João fala sobre isto, e o nosso querido São Luís vai comentar. E o verdadeiro profeta vem em Erasto, será no dia 4 de abril, inclusive, o nosso encontro. Vejam quão importante a gente fica preocupado com os verdadeiros profetas, mas enquanto não reconhecemos o falso, nós não conseguiremos tocar em verdade os verdadeiros. A, a pedra falsa, ela substitui o diamante verdadeiro. E enquanto eu não souber, ele não me tornar ourives, essa é a nossa proposta. É o que Kardec nos propõe em método, nos propõe no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, Gênese. A codificação em si é todo um trabalho de ir aperfeiçoando-nos. E o trabalho de tornarmos-nos ourives da palavra de Deus, essa é a grande ciência que nós temos que adquirir. Há todo um caminho de observação da pedra, de convívio com ela, de continuidade da arte. Ele só olha, ele vê, não é difícil ele localizar o verdadeiro do falso. Mas esse é o tempo, ele não nasceu sabendo. Foi o convívio com as pedras preciosas e com as falsas é que as pequenas nuances da verdadeira, que a verdadeira se esconde na sua plena beleza, e a falsa, né, resplandece a sua falsa beleza, que ela é falsa, né? E a outra é tímida. Muitas vezes o rubi transparente da real, ele é diferente do rubi falso. E nós somos presos pelos brilhos externos, né? E tudo isto está dentro dessa arte de reconhecer o verdadeiro do falso. É longo, Bárbara e querido amigo ouvinte que esteja conosco, você que está ouvindo conosco na TV, você que está ouvindo na Rádio Boa Nova, se tornar livres, aprender a separar o falso do verdadeiro. Quão importante. Não porque eu só vá amar o verdadeiro, é entender que na falsa pedra também há beleza, também há grandeza. Não é que ela é falsa, ela só não é o diamante como na sua natureza. E por que nós temos que aprender que ela é falsa? Porque então ela cobre a verdadeira pedra. Não brilharemos, brilhe vossa luz, escreveu Jesus. A nossa luz não brilhará se nós não abdicarmos de sermos amados pelo nosso formato exterior.
pelo nosso externo, pelo que é falso e passageiro, porque a beleza passa com os anos, com o tempo. A vida traz a velhice e a mudança do nosso corpo, da nossa vida, do nosso ser. Não somos os mesmos, né, o tempo todo. Falo isso por experiência própria. Eu gosto de me ver hoje. E repito, como todos os antigos repetiram sempre, e é tão velho quanto a história do homem, não é? Eu quero nascer de novo, é do mesmo jeito que eu sou hoje. É um desejo que o homem sábio traz, né? A gente vai se tornando mais sábio com a velhice e com os anos passando. E o que nos alegra na ciência espírita, no que nos encanta profundamente, é saber que essas aquisições permanecem em nós. Se não nascemos com elas já, é porque elas não existiam em nós. A doutrina espírita traz para esse estado da alma, não é que é uma falsa, é falso, porque, em verdade, eu não vou nascer na próxima diferente do que eu sou hoje. E eu não nasci sem tudo que eu sou agora, na velhice, porque por algum motivo, não, é porque eu não era. E eu ainda, no trabalho de ourives, não tinha sido feito. E as coisas que eu avancei e conquistei permanecerão comigo como uma conquista inalienável. Quem progride, progride. Não existe lei de retrocesso, existe estagnação. Nos diz o Livro dos Espíritos, e a ciência também corrobora com isto. O nosso programa vai ao término, deixando com você a nossa gratidão. Gratidão, ó Deus, e Kardec maravilhoso. Essas linhas maravilhosas do capítulo 21, que vem nos trazendo tantas ferramentas para que nós alcancemos o caminho, verdade e vida. Não conseguiremos chegar no caminho sem esse prisma e sem olhar os falsos profetas ou o falso profeta que existe dentro de nós. A busca no exterior, a vida só pelo exterior, distante da essência. É o falso diamante. E nós muitas vezes perdemos resistências inteiras entregues ao falso diamante, querendo parecer o que não somos. As conquistas não são realizadas. Assim, Senhor, nós rogamos mesmo do fundo do nosso coração que abramos nossa mente para esta verdade e façamos o caminho e tornemos-nos vida real, vida espiritual. Ó Deus, encerramos nosso encontro entregando você, querido sócio Boa Nova, querido ser que está se espiritualizando e chegando nessa doutrina que vai além de uma proposta de vida para você. Ela é uma companheira de sua vida, uma companheira eterna, como a poesia é, como a arte é, como a cultura é, como, sabe, como comer é. Provai se os Espíritos são de Deus. Olha a palavra, provai. É comprovar, observar. Lembra do ar? Averiguar. Não é lindo? Vamos fazer o caminho? Muita paz. Um grande beijo no seu coração. Adeus. Entregamos assim o nosso programa hoje, com grande alegria. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.